Estado de New York anuncia 18 mil vagas de emprego para imigrantes indocumentados. Na fronteira sul, voluntários tentam ajudar a crise de imigração que atinge a Califórnia. Após paralisação das montadoras, Estados Unidos enfrentam agora greve do setor de saúde. Fumaça tóxica dos incêndios do Canadá provoca riscos aos moradores do sul da Flórida. E batalha imobiliária envolvendo a cantora Katy Perry inspira projeto de lei para proteger os idosos de abuso financeiro. O idoso entrou com uma ação judicial visando impedir a venda de sua mansão de 8 quartos e 11 banheiros em Santa Bárbara para Katy Perry e seu marido, o ator Orlando Bloom, por 15 milhões de dólares. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição falando da crise em New York City. Desde o ano passado, a cidade já recebeu mais de 110 mil indocumentados, grande parte sem permissão de trabalho. Os governos municipal e estadual também se uniram em uma busca de soluções para esse problema. O prefeito de Nova York, por exemplo, iniciou hoje uma série de viagens a outros países para falar da crise de imigração. Enquanto isso, a governadora disse que 18 mil vagas de emprego serão destinadas aos imigrantes no estado. A repórter Carolina Camargo mostra pra gente como isso vai funcionar. They came to work, so let's put them to work. Imigrantes e requerentes de asilo vieram aqui para trabalhar, então vamos colocá-los para trabalhar. Podemos ajudá-los a garantir um futuro melhor para todos do estado, disse a governadora de New York em uma coletiva de imprensa na cidade. Kathy Hochul explicou que isso será feito com a ajuda de 400 empregadores que possuem cerca de 18 mil vagas de trabalho disponíveis. Eles vão destinar os empregos aos imigrantes venezuelanos, que vão receber permissão temporária de trabalho do governo federal. A maioria das vagas são nas áreas de alimentação, hotelaria, saúde e assistência social. A ideia é que esses requerentes de asilo comecem a trabalhar, se tornem independentes financeiramente e deixem os abrigos e serviços bancados pelo governo. Enquanto isso, o Estado continua procurando judicialmente formas de criar empregos para os indocumentados que estão ociosos nos abrigos. Eles buscam ainda maneiras de acabar com a lei que exige abrigo e comida para as pessoas que buscam ajuda em New York. Eu acho a iniciativa extremamente positiva, uma vez que vai beneficiar não somente os imigrantes, que de forma legal vão ter a oportunidade de trabalhar, ganhar o seu dinheiro e fazer sua vida aqui nos Estados Unidos, mas também, obviamente, a própria população americana, que às vezes falta essa mão de obra qualificada para poder desenvolver trabalhos bem específicos. Esse programa ele se torna ainda mais importante nesse contexto em que, de olho nas eleições do ano que vem, muitos políticos e opositores que são do Partido Republicano começam a levantar bandeiras anti-imigração e construir um discurso de que imigrantes são uma ameaça. Então, Nova York se posicionar acolhendo essas pessoas e dando a elas a chance de recomeçar é muito importante, sim, ajuda a combater essa narrativa da xenofobia, desse pavor, desse preconceito contra os migrantes. O prefeito Eric Adams também continua procurando soluções para a crise de imigração. Ele viajou hoje para a América Latina. Ele pretende se encontrar com os presidentes do México, Colômbia e Equador para discutir alternativas e formas de combater a crescente onda de imigração na fronteira sul, rumo aos Estados Unidos. Seguindo no tema imigração, nas últimas 2 semanas, San Diego, na Califórnia, recebeu mais de 7 mil imigrantes indocumentados que hoje estão espalhados em abrigos e nas ruas da cidade. São as organizações não governamentais e voluntários também da comunidade que estão ajudando esses imigrantes recém-chegados a se localizarem dentro do território americano. Passar horas sentado num parque comunitário pode parecer pacífico, mas para este grupo é desesperador. Eles são imigrantes, entraram nos Estados Unidos, mas não falam a língua, não possuem dinheiro e não sabem o que fazer. Oftentimes they don't even know that they're here in San Diego
Muitas vezes eles nem sabem que estão aqui em San Diego, na Califórnia. Nós damos comida, roupas, todas as orientações sobre localização, aeroportos, trens e pagamos a viagem também para quem quiser seguir, explica Lindsay, diretora executiva da ONG IMDEF. A organização dela é uma das que dão as boas-vindas e ajudam os cerca de 700 imigrantes que chegam por dia em San Diego. Lindsay explica que são as ONGs e as comunidades locais que estão se unindo voluntariamente para ajudar os imigrantes. Mas é uma corrida contra o tempo. Ela afirma que não sabe por quanto tempo isso vai durar sem ajuda federal. Só nas 2 últimas semanas, mais de 7.500 pessoas cruzaram a fronteira e entraram na cidade de San Diego, que já anunciou estar lotada. Para os imigrantes que têm cidadania americana, como muitos brasileiros, por exemplo, estão tirando ou renovando o passaporte americano, atenção. A fila de espera para o processamento normal do documento diminuiu de 13 para 10 semanas. O Departamento de Estado aumentou em 10% o número de funcionários para dar conta do grande volume de pedidos pelo passaporte. Quem tiver urgência no passaporte norte-americano pode entrar com o pedido de serviço rápido para conseguir o documento entre 5 e 7 semanas. O Departamento de Estado lembrou para as pessoas levarem em consideração possíveis imprevistos e pediu para não deixarem o pedido de passaporte para o último minuto. Os agentes também avisaram que o volume de solicitações continua muito alto, bem acima da média. Nos últimos 12 meses foram emitidos 24 milhões de passaportes, o que é considerado um recorde. Depois do intervalo, tem os detalhes da greve na saúde, com mais de 75 mil profissionais de braços cruzados. E a gente mostra como uma batalha imobiliária envolvendo a cantora Katy Perry inspirou um projeto de lei para proteger os idosos de abuso financeiro. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. A cantora e compositora Katy Perry pode ter inspirado a criação de um projeto de lei aqui nos Estados Unidos em favor dos idosos. É que Katy se envolveu aí em uma batalha legal na compra de um imóvel de um homem de 84 anos e criou a maior confusão. Quem explica essa história pra gente é a Eloá Urazen. Acostumada aos topos das paradas e às manchetes, a cantora Katy Perry voltou a estampar capas de jornais pelo país, mas desta vez a atenção não é por conta de sua música. A artista americana se viu envolvida em uma série de escândalos judiciais imobiliários e a resolução destes processos pode impactar na implementação de uma nova regra para o setor. Conhecida como Katy Perry Act, a proposta não é uma homenagem à cantora e visa proteger pessoas idosas de abusos financeiros, especialmente no que se refere à venda e transferência de propriedades e imóveis na Califórnia. A lei estabelece um período de reflexão de 72 horas, durante o qual qualquer uma das partes envolvidas num contrato de transferência de residência pessoal, em que uma das partes tenha mais de 75 anos de idade, pode rescindir o acordo sem penalização. Eu acho que a Califórnia, na realidade, deve estar instituindo, sim, essa lei. Eu acho que ela protege as pessoas de mais idade, que elas estão numa idade mais vulnerável, fazendo com que não haja mais dúvidas quando uma negociação imobiliária, que seja nesse caso, seja feita, para que não haja prejuízo para ninguém. O Katy Perry Act é o resultado direto do processo envolvendo a cantora e o empresário Carl Westcott, de 84 anos. O idoso entrou com uma ação judicial visando impedir a venda de sua mansão de 8 quartos e 11 banheiros em Santa Bárbara para Katy Perry e seu marido, o ator Orlando Bloom, por 15 milhões de dólares. Westcott alega que, durante a assinatura do contrato, ele não estava em sua plena capacidade mental, já que experimentava os efeitos colaterais de remédios prescritos após uma cirurgia invasiva. Em casos como este, o Brasil, quem diria, pode ser um modelo exemplar. No Brasil, existe uma proteção do idoso, princípio de boa-fé, onde uma terceira pessoa assina conjuntamente com aquela que está vendendo o imóvel, firmando a capacidade intelectual e cognitiva dessa pessoa para que não haja dúvidas da sua capacidade
física e mental, enfim. De acordo com o FBI, a prevalência de fraudes online dirigidas a idosos aumentou 400% nos últimos anos. Em 2020, a Comissão Federal do Comércio informou que indivíduos com 60 anos ou mais apresentaram mais de 93 mil queixas de fraudes contra perdas superiores a 500 milhões de dólares. Agora, olha que incrível uma iniciativa de um distrito escolar de Wisconsin para incluir as recentes mamães no mercado de trabalho. A região decidiu permitir que as motoristas de ônibus escolar levem os filhos nas viagens, o que permite que as mães cumpram um papel necessário na comunidade e economizem com os cuidados infantis. Para Sidney, todo dia é dia de levar a filha para o trabalho. She sits in her car seat just like she would in my car. Ela se senta na cadeirinha e fica tirando várias sonecas, diz a motorista de ônibus escolar de Kaukauna, Kobusen. She gets excited when we show up and grab the keys and she likes to say hi to everybody. Sidney conta que se sentia pronta para voltar a trabalhar quando a bebê tinha 7 semanas, mas não queria colocar a pequena em uma creche. Foi quando ela descobriu o melhor dos mundos e se candidatou à vaga de motorista. Sydney is just one of a few that we have here. I call it the Kobusen Mom Army. O gerente dos ônibus da região diz que já são 6 mamães motoristas e vem mais pela frente. This job gives me the opportunity to stay home with my 2-year-old, bring him to work with me, and he gets to have that social environment with all the other kiddos on the bus. A Carly é uma delas e diz que a iniciativa é boa para todos. Mães, bebês e estudantes, que adoram interagir com os pequenos em um ambiente familiar e importante como o transporte escolar. First things they see and the last thing they see in the school day, right there next to the teachers, to try to be a positive influence on that child's school day. Em todo o país, durante os treinamentos para ser motorista de ônibus escolar, os candidatos costumam ouvir que é para dirigir como se estivessem levando o próprio filho a bordo. Embora não existam estatísticas, muitos especialistas acreditam que a iniciativa das mães motoristas pode tornar o transporte ainda mais seguro. 75 mil funcionários do setor de saúde cruzaram os braços hoje por melhores condições de trabalho. A greve é a maior da história do país e já foi considerada um duro golpe para o governo norte-americano, que já enfrenta há 2 semanas a gigante paralisação das montadoras. As 2 greves podem gerar prejuízos bilionários. Dezenas de milhares de enfermeiros, farmacêuticos, técnicos e outros prestadores de serviço começaram a abandonar seus postos no setor de saúde nesta quarta-feira, em uma greve programada inicialmente para durar até o próximo sábado. Eles reivindicam soluções para escassez de pessoal, melhores condições de trabalho, aumento salarial e benefícios. A Kaiser é uma das maiores prestadoras de serviços de saúde do país. Atende quase 13 milhões de pessoas. Essa paralisação, considerada a maior da história, deve afetar principalmente 5 estados: Califórnia, Colorado, Oregon, Virgínia e Washington. Aos poucos, deve se espalhar para outras localidades. Especialistas afirmam que essa greve pode trazer mais turbulência e provocar prejuízos financeiros enormes que vão afetar ainda mais a economia americana, já em crise. A greve dos metalúrgicos, que já dura 2 semanas e paralisa as atividades nas 3 principais montadoras dos Estados Unidos, já custou quase 4 bilhões de dólares. Fabricantes e sindicatos trabalhistas ainda não entraram em um acordo. Os funcionários exigem melhores condições de trabalho, com salários mais altos, participação de lucros e benefícios. No próximo bloco, Estados Unidos estão com escassez de medicamentos à beira da temporada de doenças respiratórias. E atenção, comunidade da Califórnia, uma clínica da região vai oferecer exames e mamografias gratuitos para as mulheres de baixa renda. Os trabalhadores dos Estados Unidos e outras partes do mundo estão cada vez mais infelizes e, de acordo com uma nova pesquisa, essa insatisfação geral pode custar caro à economia mundial, mais de 8 bilhões de dólares. A remuneração inconsistente, a falta de apoio de colegas e chefes e as cargas de trabalho irracionais são hoje as principais causas de descontentamento no trabalho, segundo os especialistas.
E isso junto com a alta inflação, que desvaloriza ainda mais o salário, e as incertezas sobre as políticas das empresas com o retorno aos escritórios após a pandemia, fez aumentar e muito o número de trabalhadores que se definem como infelizes no trabalho. De acordo com a pesquisa feita pela Bumble, com 60 mil trabalhadores em mais de 1.600 empresas em todo o mundo, hoje a insatisfação dos empregados é maior do que na época de pico da pandemia. Atualmente, cerca de 3/4 dos adultos não estão felizes nas empresas em que trabalham. A pesquisa mostra, segundo os especialistas, que as empresas precisam se reinventar e dar mais valor para a importância do equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque a mentalidade do trabalhador mudou após a pandemia de Covid-19. Pesquisas anteriores já comprovaram que funcionários felizes são mais produtivos e eficientes e se sentem mais completos até mesmo na vida pessoal. Já aqueles que se sentem infelizes no trabalho rendem menos, são desmotivados e causam prejuízos econômicos até mesmo indiretamente. Segundo a Gallup, a falta de envolvimento dos trabalhadores custa ao mundo mais de 8 bilhões de dólares em perda de produtividade, o que equivale a 9% do PIB global. O governo norte-americano já começou uma campanha incentivando adultos e crianças a se vacinarem contra as infecções respiratórias. É que a partir desta semana de outubro aumentam os casos de contaminação, essa é a previsão. Além disso, o país registra o mesmo problema do ano passado, a falta de remédios. A reportagem é da Giovanna Lucatelli. Esta é a época do ano que o hemisfério norte começa a sofrer com as infecções respiratórias típicas, como gripe, RSV e Covid-19. E as previsões não são animadoras. Os médicos esperam entre dezembro e fevereiro uma grande onda de contaminações e internações. O problema é que o país também enfrenta outra questão, a escassez de remédios que combatem infecções bacterianas. A amoxicilina, por exemplo, é o antibiótico mais prescrito no país, mas também o que está em mais falta. É o segundo ano consecutivo que os Estados Unidos possuem uma lista de medicamentos em falta. E, por isso, alguns médicos estão pedindo precaução e vacinação. There are alternatives that we can use in almost all cases, and so it's not like we're going into this with absolutely no option. Esta pediatra afirma que alternativas existem e podem ser usadas para combater doenças da estação, principalmente em crianças, mas a prevenção continua sendo o melhor remédio. A maioria dessas doenças elas são preveníveis, mantendo uma alimentação saudável, hábito de vida saudável, etiqueta respiratória, evitar aglomeração, higienização das mãos constantes e principalmente a vacinação. Existem muitas vacinas que conseguem proteger as principais formas de doenças bacterianas respiratórias. E não esqueça também que muitas doenças respiratórias elas são também de causas virais. Então é sempre importante uma avaliação médica antes da determinação do tratamento. Atenção, mulheres da Califórnia. Algumas clínicas estão oferecendo mamografias gratuitas no mês de combate ao câncer de mama. É o caso de uma clínica de saúde que fica em Newport Beach, na Califórnia. Melinda Hogsmith Center está disponibilizando exames gratuitos de ultrassom e mamografia. Basta agendar a consulta e levar uma identificação que pode ser a driver license ou passaporte. Eles estão dando prioridade para mulheres que não têm planos de saúde, que são de baixa renda e que tenham entre 40 e 65 anos. No próximo bloco, a gente explica por que parte de New Orleans corre risco de ficar sem água potável em breve. E tem uma atualização sobre a qualidade do ar na Flórida que está sendo impactada pela fumaça dos incêndios florestais do Canadá. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Os Estados Unidos e a Suíça anunciaram a doação de mais de 45 milhões de dólares
para o Fundo Amazônia. O fundo foi retomado pelo presidente Lula em 1º de janeiro deste ano, depois que o mecanismo foi suspenso pela antiga gestão de Jair Bolsonaro. O governo norte-americano reforçou que esse repasse faz parte da primeira doação de um total de 500 milhões de dólares que serão destinados para ajudar a nossa Amazônia. Agora a gente fala da região de Louisiana e New Orleans, que anda enfrentando um problema crescente com relação à água potável. É que a água salgada do Golfo do México está invadindo o sistema de abastecimento da região e colocando quase 1 milhão de pessoas em risco. No sul da Louisiana, a população já sofre nessa época do ano com a água salgada que invade cidades com a passagem de furacões. Mas agora, segundo as autoridades, os moradores também devem se preocupar com a água salgada que está prestes a invadir o sistema de água potável de quase 1 milhão de pessoas. I happen to be one who believes in the power of prayer. I'm going to ask for people to pray for rain. Eu peço, rezem para termos chuvas, disse o governador do estado. Pelo segundo ano consecutivo, a região enfrenta uma seca extraordinária que bota o rio Mississippi muito abaixo dos níveis esperados. Com isso, uma pesada água salgada do Golfo está descendo em direção a New Orleans, invadindo a reserva de água potável e ameaçando a saúde dos mais vulneráveis, e podendo destruir de tubos de chumbo a aparelhos domésticos que usam água encanada. Engenheiros do Exército já foram destacados para a missão de deter o avanço da água salgada e tratá-la em uma estação improvisada, antes da chegada às tubulações. O estado já gastou mais de 33 milhões de dólares para tentar resolver o problema, mas, segundo especialistas, é preciso mais, como a construção de novos dutos e sistemas massivos de dessalinização. But it's happened 2 years in a row because this is considered to be a pattern. Este general do Exército que liderou os esforços na região após o furacão Katrina diz que há esperança de que o fenômeno El Niño traga chuvas no mês de outubro. Hoje, aposentado, o militar trabalha como ativista ambiental e diz que as autoridades precisam entender agora como lidar com as mudanças climáticas. As coisas estão mudando muito mais rápido do que estamos nos adaptando e isso é um problema, disse Russell. The climate is changing quicker than we are adapting. Quem mora na Flórida está sentindo desde ontem um ar diferente. É que parte do estado está coberto com uma densa fumaça tóxica que vem de longe. Do Canadá, gente. Olha, os incêndios florestais seguem queimando o país e fortes ventos acabaram empurrando essa fumaça aqui para o estado. Por isso, o céu está com uma cor diferente e muita gente está experimentando coceira e dor de garganta e olhos cansados e lacrimejantes. Da região central de Orlando até o sul, em Miami, a qualidade do ar piorou e muito nesses 2 dias, sendo considerada um risco à saúde. Agora a situação já está um pouco melhor, mas segundo os especialistas, mesmo assim, é bom evitar ficar ao ar livre pelo menos até amanhã, quando a qualidade do ar volta aos bons níveis. Nós conversamos com um médico pneumologista sobre os riscos da exposição a essa fumaça tóxica e olha só o que ele disse que ela pode provocar. Desde aumento de exacerbação de asma em crianças, em adultos, exacerbação de DPOC, aquela doença quando a pessoa fumou, exacerbação de doença coronária, tem muita gente que infarta porque a qualidade do ar está ruim. Então, isso pode levar essas pessoas a descompensar, apenas ir na urgência e conseguirem serem melhoradas, serem adequadas, tratadas e sobreviverem, mas existe também um aumento da mortalidade. Então, quanto mais material particulado, mais mortes nós temos por asma, DPOC e doenças cardíacas como angina e infarto. A única medida que a gente tem para fazer é preventiva da gente mesmo. Então, assim, é obrigação dos órgãos públicos anunciarem quanto que está, especialmente nos Estados Unidos, que a Agência de Proteção Ambiental tem esse monitoramento, como que está a qualidade do ar, emitir um alerta e dizer, olha, todo mundo, por causa desse nível, você não deve exercer atividade fora de casa, evitar de fazer a sua atividade, e um alerta especial para aquelas populações sensíveis. Então, na realidade, a gente vai ter que esperar que ventos e outras coisas melhorem a qualidade do ar para que a gente possa voltar à nossa atividade física de forma habitual. Bom, já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em todo o país.
Olha só, Boston tempo encoberto, mínima de 60, máxima de 76. Nova York também, sol entre nuvens, mínima de 64. Norfolk a gente tem um pouquinho de chuva ao longo do dia, mínima de 64, máxima de 80. Já na Flórida, Jacksonville, a gente tem chuva, tempestade, Miami tempo encoberto em Tampa. A máxima nessa região não passa de 92. Houston, tempo feio, o sol não aparece ao longo do dia inteiro, Evelyn. Em San Antônio também, tempo nublado e previsão de tempestade, mínima de 72. Em El Paso, o sol já começa a aparecer um pouquinho, máxima chega a 88 graus, gente. Em Phoenix, no Arizona, bastante sol previsto, máxima de 100. Calor forte também em Las Vegas, com 90, e em Los Angeles, onde a máxima bate 96. Em São Francisco, o sol também deve brilhar bastante amanhã, a mínima fica em 60 e a máxima em 88. E olha, para terminar o jornal, a gente vai lá para as alturas acompanhar um recorde mundial de salto de paraquedas batido em Illinois. É que uma idosa de 104 anos de idade decidiu comemorar o aniversário assim, com emoção máxima. Milhões de pessoas já visualizaram essa imagem na internet. Quem vê Dorothy Hoffner não imagina que por trás dessa idosa aparentemente frágil existe uma aventureira radical. Ao completar 104 anos, a americana não teve dúvidas que saltar de paraquedas pela segunda vez. A primeira foi quando fez 100 anos. Uma equipe inteira acompanhou a idosa no avião, que se mostrou extremamente calma enquanto colocava o equipamento. Na hora indicada, lá foram eles. Dorothy e um instrutor saltaram a 3.000 metros de altura em Illinois. A idosa, que nasceu em 1918, parecia uma profissional. E a expressão no rosto dela? Puro prazer. Dorothy Hoffner, que sobreviveu às pandemias da gripe espanhola e da Covid-19, entrou para a história e para o Guinness Book como a pessoa mais velha a saltar de paraquedas. A mensagem dessa americana aventureira para o mundo? Aproveitem a vida. Ela passa rápido como saltar de paraquedas. Vovó radical, né? Mostrando que não tem idade para realizar o sonho, mesmo que seja pular de paraquedas. Gente, corajosa demais. Corajosa, eu ia falar isso. Você sabe que tem idade mínima, que é de 14 anos, mas não tem idade máxima. Então, tá olha aberto. Só, quebrando, exato. Quebrando recordes. Quebrando recordes e quebrando paradigmas também. Olha, parabéns, sensacional, até porque né? Nós aqui, muito mais jovens do que ela, não teríamos essa coragem. Então, essa vovó tá de parabéns, gente. Literalmente, pelo aniversário e pelo salto. É isso aí. Bom, Jornal Américas no ar, então, termina agora. A gente volta a se encontrar de novo amanhã, gente, às 7h30 da noite. Você fica agora com o segundo episódio da 9ª temporada da série Reis. Até amanhã. Até amanhã.